Mônica Bergamo, na Band News FM. Oferecimento Grupo Souza Lima. Em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Hora de conversar com a monitorada Bergamo para trazer informações para a gente dessas investigações. Mudei o nome, é boa essa. Então, monitorada Bergamo é uma das jornalistas monitoradas por essa ABIN paralela e, pelo jeito, vem mais coisa por aí, hein, Mônica? Bom dia para você. É isso, Sheila. Bom dia a todos. Pois é, ontem a PF deflagrou a quarta fase da Operação Milha, então é bom a gente reparar nisso. Quarta fase, não é a última fase. Eu apurei hoje cedo com pessoas muito familiarizadas com a investigação, de que vem muito mais coisa por aí e que a lista de monitorados e de difamados vai aumentar, Sheila. As investigações estão avançando, houve mais gente que foi seguida de perto, né, com esse sistema que conseguia monitorar os celulares das pessoas para saber onde elas estavam e que alimentava com notícias falsas um sistema de difamação de desafetos. Eu acho que a gente tem que chamar, Sheila, as pessoas, a gente tem que definir como desafetos, né? Porque jornalistas, por exemplo, não são adversários do governo, né? Eu mesmo, se você pegar o meu exemplo, eu estou completamente perplexa com esse monitoramento e tudo, porque eu não me recordo de ter batido boca, xingado, agredido, difamado ninguém, nem da família do ex-presidente e nem do governo. A gente só estava fazendo reportagens e eu nem sequer jornalista analítica sou, né? Eu sou uma repórter que publica informações. Se a informação está errada, você pode chegar e me contestar, mas você não pode, mas nem isso nunca foi feito, né? Nunca houve um erro, nada em relação ao governo nem à família. Então, você percebe que havia outras razões aí para monitoramento, porque eles enxergavam nos jornalistas um outro tipo de risco, né? Queriam saber, talvez, quem são as fontes dos jornalistas, queriam tentar, fazer esse tipo de descoberta. Não tem outra lógica, porque não há... você não pode definir os jornalistas como adversários políticos. E mesmo os adversários políticos jamais poderiam ter sido monitorados por um sistema clandestino, né, Sheila? Então, o que eu apurei é que essa lista está só aí começando. Em outras fases já havia sido divulgado outros nomes, né, que tinham sido monitorados, como, por exemplo, do Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, a própria Joyce Hasselmann, que aparecem de novo nessa quarta fase da operação, mas outros nomes que ainda não foram divulgados e que ainda se está investigando como foi feito esse monitoramento, vem por aí, Sheila. Certo, Mônica, eu queria saber particularmente para você, porque um pouco mais cedo a gente falou sobre como esse tipo de monitoramento é ilegal, é criminoso, né? Quando não há um pedido judicial, né? Então a gente precisa reafirmar que esse monitoramento da ABIN paralela é grave e é criminoso. Não tem outra palavra para isso. Como é que você particularmente viu isso, sabe? É tão grave, né, Mônica? Sabe que ontem eu fui voltar nas nossas conversas de WhatsApp, sabe, Mônica? Vai saber, aí, né? Vai saber. Eu falei, cara, tô monitorando só Mônica Bergamo e o Reinaldo Azevedo. Corri no meu WhatsApp. Aí fui ver que as nossas conversas no WhatsApp, nesse WhatsApp, porque eu não apago mensagens, né? Desde 1º de junho de 2017 eu tenho tudo aqui. E lá se vão 7 anos de conversas no WhatsApp. Tá bom pra você? O que tem de rico material, hein, Mônica Bergamo? Fiquei receosa. Mas até hoje, a gente sabe, não houve um monitoramento das conversas, sim da movimentação, né, das pessoas. E pelo que eu entendi ali, porque eu não consegui ainda entender exatamente comigo o que aconteceu, porque falaram, vamos ligar a Mônica ao Adélio Bispo, quer dizer, como é que isso seria feito? E a gente não sabe nem, Sheila, é isso que assusta um pouco, a gente não sabe sequer se foi feito ou não, porque essas são coisas que vão caminhando por um esgoto e a gente está bem longe dele, ainda bem, né? Então, assim, foi divulgada alguma informação em alguns tipos de grupo que me ligassem com algo, um tipo de mentira dessa a meu respeito, que muita gente ainda deve estar acreditando? Como que isso se desenvolveu? Como que isso aconteceu, né?
Então, assim, em primeiro lugar, é o que eu falo com a minha família, né? Minha vida é de uma banalidade total fora da profissão. A profissão, obviamente, ela não é uma profissão banal, ela é uma profissão que a gente lida com muitas pessoas poderosas, importantes, está todo o tempo conversando em on, em off, apurando notícia. Eu sempre imaginei que eu poderia ser capturada em algum grampo, não porque o grampo estivesse no meu telefone, mas no telefone de alguma fonte. Então, toda vez que eu estou falando ou conversando, eu sempre estou raciocinando com essa possibilidade, mas que eu estivesse sendo monitorada, para mim foi, de fato, uma surpresa, né? Quer dizer, foi e não foi, porque, por exemplo, objetos de ataques na internet, a gente foi muitas vezes, seguidas vezes, né? Então, eu não me espanto que meu nome estivesse ali como foco para que se disseminasse desinformação a meu respeito, porque isso, em algumas vezes, eu percebi, eu vi, né? Mas não nesse grau de uma estrutura montada para monitorar e difamar as pessoas e que eu tivesse incluída dentro dela. Então, assim, recebi, num primeiro momento, achei até ridículo, né? A gente olha e fala, até a gente se diverte, meu Deus, como é que eu fui parar no meio desse negócio? Mas quando você para e pensa, né, depois de alguns segundos, realmente é muito abjeto você ser foco de um monitoramento, é muito incômodo, né? E é mais incômodo saber que isso existiu no país de uma forma tão organizada. A gente pode até falar que são os aloprados, né, do governo Bolsonaro, mas não são os aloprados, era uma coisa mais organizada, né, mais orgânica, mais que funcionou durante muito tempo e que muita gente foi vítima desse tipo de crime, né, desse crime. Então é meio isso, Sheila, mas a vida segue para mim completamente normal, porque o que podem achar a meu respeito? Zero. Né? Isso eu tenho total e plena convicção. Eu até falo, por sorte, ninguém da minha família tem emprego público ou são profissões totalmente normais, médico, advogado, fotógrafa, né? Então, assim, não tem atriz, então, assim, não tem nada que possa ter algum tipo de ligação, né, ou de relacionamento com qualquer coisa pública, então não tenho. Então é difícil que me peguem em qualquer incômodo, mas só o fato de ser monitorada já é um incômodo grande, né? Claro, sem dúvida. Achei interessante a Mônica falando, minha vida é absolutamente banal, fora da profissão. O Reinaldo estava falando minha também, vida é um tédio, gente, nossa, eu não eles saio queriam de casa. morrer de tédio me monitorando. Ela tava lá monitorando e dormiu, né? Mas sabe o que eu queria ver? Eu tava curiosa para ver em que fase que houve essa tentativa, pelo menos, de monitoramento, esse monitoramento do celular e tudo, porque na pandemia, que foi, né, boa parte do governo Bolsonaro foi durante a pandemia. Eu fiquei muito trancado em casa, vocês são testemunhas, e eu até prolonguei, né, esse meu recolhimento, né, eu não queria, de forma alguma, contrair essa doença, o Covid, e também achava que as pessoas deveriam fazer o que eu estava fazendo, assim, sair o menos possível para disseminar o menos possível o vírus. Então eles me monitoraram o quê? Do quarto para a sala, da sala para a cozinha, porque de fato eu ficava em casa. Mas precisa ver a época, né? Porque a partir do fim de 2021, 2022, eu já comecei a sair bastante. Então, deve ter sido nesse momento, né? Mas não tem a data, né? Pelo menos no meu caso, não tem ali. Eu não consegui entender qual foi exatamente o momento desse monitoramento. Bom, seja como for, como disse a própria Mônica, vem mais das investigações por aí. Então, vamos aguardar, seguir acompanhando. Essa coisa do timing é um pouco dolorosa também, né? De saber que no momento de pandemia, os parlamentares que estavam envolvidos lá na CPI da pandemia, CPI da Covid, foram monitorados, né? Jornalistas, também ministros do Supremo, num momento em que estava todo mundo voltado para isso, voltado para trabalhar, os cientistas voltados para descobrir uma vacina. A gente tentando se salvar, né? A gente passando informação, assim, tentando buscar informação de forma alucinada para poder ajudar as pessoas, e as informações que esses caras estavam buscando tinha nada a ver com isso, em ajudar os outros, né? Em ajudar a sociedade, a comunidade científica e tudo, Mônica. Era para fazer intriga mesmo. Eles estavam atrás de fofoca, né? Como disse a nossa colega Mônica Waldvogel. Agora eu acho, sabe?
Pode falar, desculpa. Não, chegou uma mensagem divertidíssima da Luciana, dizendo que não precisou de Abim Paralela para a gente passar a conhecer a maior sujeira da história da vida de Mônica Bergamo, que foi escandalizado aqui na Band News FM, no quadro Piores Mães do Mundo, tá? Pois é. Essa revelação já veio. Mas você sabe que eu tô me lembrando aqui, você pode, com uma verdade, falar várias mentiras. Né? Eu me recordo de um fato, de uma vez que, eu não lembro por que razão, mas o Eduardo Bolsonaro teve uma reação a alguma reportagem que eu fiz, e ele publicou uma foto minha com Nicolás Maduro, o Sheila, e eu tinha ido para Venezuela. Eu já fiz 2 entrevistas com Maduro, eu já fiz entrevista com Evo Morales, eu fiz entrevista com diversos chefes de Estado do Brasil todos, né? E ele colocou a minha foto e eu estava sorrindo. Bom, eu tenho foto com o Bolsonaro sorrindo, porque eu também já entrevistei o Bolsonaro, e quando você está conversando com a pessoa, a algum momento você sorri, né? Então, aquilo parecia como se eu fosse uma amiga do presidente Nicolás Maduro, que, aliás, detestou a entrevista, né? Quando a entrevista saiu publicada, eu recebi mensagens, né, da chancelaria, falando como que vocês se referem a ele, protestando fortemente, porque a gente tinha se referido a ele como ditador. As perguntas, eu me recordo no fim da entrevista que o Maduro falou: vem cá, você veio na Venezuela, você não viu absolutamente nada de bom, você só vê coisas ruins, está aqui me perguntando. Enfim, foi uma entrevista que eu diria até um pouco dura, mas educada, né? E aí ele pegou aquela foto, e eu me recordo que eu retuitei e falei: muito obrigada por divulgar a minha entrevista. Também tem entrevista com seu pai, Jair Bolsonaro, com o Fernando Henrique, com o Lula, com a Dilma, com o Sarney, com quem quiser, né? Então, você veja que uma foto, até uma foto pode ser distorcida, né, Sheila? Até uma foto, sem maquiagem, sem nada, pode ser usada de uma forma que construa uma mentira a seu respeito, né? Sim. Bem, Mônica, a gente volta a conversar na segunda-feira, quem sabe até lá com novidades ainda a respeito dessas investigações. Vamos ficar de olho. Um beijo pra você. Ali, a gente tá colocando mostra do Bolsonaro também, na né? live. Olha lá. A Mônica... Parece que ele vou tá... mandar do Bolsonaro também, né, pra vocês. Isso. Agora eu não vou ter tempo. Poxa não vida. Não sei se eu consigo encontrar. Pera, não dá tempo, né? Não dá, mas tudo bem. Vamos lá. A gente localiza aí, depois coloca para os nossos ouvintes. Bom fim de semana para você, Mônica. Um beijo. Obrigada, tchau. Até.